do livro dos Reis, capítulo 20. Eu vou tentar em 25 minutos trazer uma reflexão ao seu coração. Mas eu quero que você preste muita atenção no recado que Deus quer te dar. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Reis está lá no Antigo Testamento. Você vai encontrar lá perto das Crônicas, você vai encontrar lá perto de Samuel, você vai encontrar por ali. Você vai encontrar 1 Samuel, 2 Samuel, daí tem o primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Capítulo 20, versículo 1. Acharam? Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Amém. Antes de sentar, fala para quem está do seu lado: coloque em ordem a tua casa. Amém. Senta. Ui, que susto, pastor. Que mensagem foi essa que Deus deu para esse rei? Eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: põe a sua vida em ordem. Põe a sua vida em ordem. Toda semana eu atendo dezenas de pessoas e é raro uma semana que eu não ouço a frase: minha vida está uma bagunça. Essa semana, na segunda-feira é dia de descanso de pastor, né? Porque sábado e domingo a gente está direto aqui. Domingo mesmo é manhã, tarde e noite. E sábado praticamente também. Então, geralmente, segunda a gente tira para dar uma descansada, ter um momento em família. Segunda de manhã, cedinho, meu celular recebe uma mensagem para ajudar no dia de descanso. A mensagem dizia assim: chegou o meu fim, pastor. Hoje é o meu último dia de vida. Eu não aguento mais. Já escrevi uma carta de despedida. Vou tirar a minha vida. E daí, a gente entra em contato com a pessoa, né, e marquei com a pessoa para conversar. E a vida da pessoa se resumia nisso: está uma bagunça. Está uma bagunça. O relacionamento está uma bagunça. A vida sentimental está uma bagunça. Até a vida de fé, a vida espiritual está uma bagunça. Não sabe mais. E acha que, às vezes, a solução é tirar a própria vida. Graças a Deus a gente conversa, a gente dialoga, a gente mostra a realidade, tira aquela pessoa da lama da confusão que ela se meteu e ela consegue enxergar uma luz no fim do túnel em Jesus. A história que nós lemos, nós lemos um versículo só. O rei Ezequias é um dos reis que mais tem escritos a respeito da vida dele e da história dele. Para você entender rapidamente, nós temos o povo de Israel, as 12 tribos divididas em 2 nações. Israel com 10 tribos e Judá com 2 tribos. Em Judá, capital ali Jerusalém, esse jovem, que com 25 anos, ele foi colocado rei. O rei Ezequias. Esse rei, quando ele assume o trono do seu pai, o pai dele foi um péssimo rei. Fez coisas que não agradavam o Senhor, edificou altares a outras divindades, fez uma bagunça. Mas Ezequias, quando ele assume, ele decide fazer o que é certo. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele reorganiza o templo do Senhor, as ofertas do templo do Senhor, a adoração do templo do Senhor, ele restabelece a adoração, ele manda quebrar todos os altares pagãos, tudo aquilo que Deus abominava. Ele vai tomando uma atitude melhor do que a outra, uma atitude mais sábia do que a outra. Chega no momento onde ele é ameaçado pelo rei da Síria, que já havia ali
prejudicado e destruído o reino do norte, agora ia destruir o reino do sul, ia destruir aonde ele reinava, e ele, reconhecendo a fragilidade do exército dele comparado com o exército inimigo, ele clama, ele chora, ele busca a Deus e Deus intervém. Se nós olharmos para a palavra, e depois você pode ali fazer as suas leituras, no capítulo 19, ainda de 2 Reis, verso 35, nós vamos ver o que acontece quando Deus intervém na guerra. E o versículo diz: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Imagine isso. Ele vê o milagre acontecendo, Deus entra na guerra e desbarata os inimigos. Ele adora a Deus, celebra a Deus, e chega um momento onde ele está com 39 anos de idade, e ele recebe essa mensagem. O profeta chega para ele, e o profeta diz: olha, eu senti, eu achei, não. O profeta não fala nada disso. O profeta diz: assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque essa doença que te assola é para a morte. Já era, acabou-se os seus dias. Ninguém gostaria de receber uma mensagem dessa, né? Essa profecia a gente não quer. Imagine, 39 anos, entrando nos quarentão. Quantos aqui estão nos quarentão? Dizem que a vida começa a partir de agora, né? Agora que a gente tem a maturidade para escolher os caminhos certos, a gente já tem aí uma trajetória de experiência. Ele estava entrando nos quarentão e recebe essa mensagem: ponha a tua casa em ordem. Alguns princípios e verdades importantes se destacam nesse texto. E é sobre isso que rapidamente eu quero falar para você. Primeira coisa, primeira lição que você precisa entender: quando Deus manda um recado desse para alguém, é que justamente existe o interesse de Deus em ver a nossa vida em ordem. Deus deseja ver a minha vida e a sua vida em ordem. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Lá no início, já na criação, a terra era sem forma e vazia, até que Deus começa a intervir e começa a criar ordem, né? E surge um mundo maravilhoso. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, a gente poderia aqui falar uma infinidade de versículos, mostrando o interesse de Deus pelas coisas organizadas. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo, quando ele relata a respeito do culto, a liturgia, nós vamos ver ele dizendo em 1 Coríntios 14, 40, tudo deve ser feito com decência e ordem, sem bagunça, sem confusão. Deus, ele deseja ver a ordem, Deus se manifesta na ordem, Deus cumpre os seus propósitos quando há ordem nas coisas. Deus não é Deus de bagunça. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Deus não é Deus de bagunça. Interessante é que Ezequias havia feito muita coisa boa. Ezequias havia tomado decisões extremamente importantes que agradavam o Senhor, mas ainda havia alguma coisa na vida dele que precisava ser colocada em ordem. E a palavra de Deus vem e é direta para ele. E isso evidencia, escute o que eu vou te dizer, um desejo de Deus de que você cresça sempre, amadureça sempre, desenvolva sempre, melhore sempre. É por isso que a palavra vai deixar bem claro essa verdade para a gente. Quando nós olhamos para Provérbios 4:18, a palavra deixa bem claro que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Ou seja, aqueles que decidem viver para Cristo, não vão ter uma vida oscilante. Hoje está bem, amanhã está mal. Aquela roda gigante existencial, né? Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Não. A gente está numa caminhada progressiva. Enfrentamos problemas, temos tribulações, temos os dias ruins, mas nós estamos, quando pega o gráfico da nossa vida, em crescente ascensão. Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer em Filipenses 1:6 que estou convencido que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele começou. Ele é fiel
para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia de Cristo Jesus? O retorno do Senhor, ou para mim ou para todos nós. O Senhor está trabalhando na nossa vida, ou seja, fica claro que há um interesse de Deus para as nossas vidas, que nós estejamos em constante melhoria. Ou seja, Deus deseja ver ordem na nossa trajetória existencial. Segunda verdade que fica claro nesse texto é que o ser humano tem responsabilidades, sim, nesse percurso e nesse processo. A palavra de Deus foi bem clara para Ezequias. Não é, deixa eu arrumar algumas coisas, Ezequias. Peça para alguém te ajudar a fazer isso, Ezequias. Não, Ezequias, ponha em ordem a tua casa, pois você morrerá. Você já ouviu 300 vezes essa frase. Deus faz o impossível, mas o possível nós fazemos. Hoje eu falei isso aqui umas 2 vezes também. É interessante que o mesmo Deus, que quando vê o povo de Judá sem condições nenhuma para vencer os assírios, o rei Senaqueribe, o inimigo, ele intervém e ele faz o milagre. Ele envia o anjo e o anjo destrói o exército inimigo, porque o povo de Israel não conseguia, não tinha capacidade para lutar contra a potência daquele adversário. Deus intervém. Agora, aqui, o mesmo rei que desfrutou desse milagre e viu isso acontecer, é o rei agora que é incentivado pelo Senhor para ele também se posicionar, tomar uma atitude, colocar a vida dele e a casa dele em ordem. Irmãos, esse texto vem reforçar aquilo que você já ouviu algumas vezes na minha boca aqui. Deus não é um Deus que faz mágica. Deus, ele honra a fé de quem realmente crê. E a fé, ela sempre gera atitudes. Deus espera que nós venhamos tomar atitude na nossa vida. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Há algo que eu e você precisamos fazer. Hoje falei isso para alguém, e na segunda-feira aquela moça que estava ali angustiada, querendo tirar a vida, também falei para ela. Algumas coisas Deus já fez por você e vai fazer. Agora, você está me dizendo que a maior fonte da tua tristeza e desespero é esse relacionamento conturbado que você entrou. Você se juntou com alguém, não casou, não buscou a bênção de Deus, está vivendo uma vida em pecado, está dormindo com a pessoa sem ter a bênção de Deus, sem estar casado, está vivendo de qualquer jeito, não está feliz, não é valorizada, está extremamente triste e angustiada. Deus é que tem que chegar e dizer, estou rompendo ou é você? A gente precisa tomar algumas decisões. A gente precisa tomar algumas atitudes, às vezes radicais, para que a nossa vida entre em ordem. Tem coisas que é você quem precisa fazer. E essa é a mensagem que eu quero que você leve daqui essa noite. Há coisas que Deus quer fazer, mas outras é você que tem que fazer. A vida cristã, ela é uma mudança de dentro para fora. Quando eu encontro com Cristo, eu tenho uma renovação de mente, que é o que Paulo vai dizer em Romanos 12. A minha maneira de ver o mundo, enxergar as minhas decisões, as prioridades de vida, são totalmente alteradas. E elas agora precisam ser o parâmetro para os meus comportamentos e as minhas escolhas do dia a dia. É por isso, se você pegar o que Paulo escreve, por exemplo, para os Efésios, quando você tiver um tempo, eu quero que você anote para você depois ler. Efésios capítulo 4, do verso 20 ao 23. Eu vou ler só um pedaço aqui, mas leia todo Efésios 4. Você vai ver Paulo orientando a igreja com a seguinte fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Agora, olha só o que ele diz. Vocês então não são mais carnais, já se despiram do velho homem, há uma nova natureza em vocês.
Daí olha o que ele diz em seguida: portanto, cada um deve abandonar a mentira. Deus não chega dizendo, através de Paulo para a igreja: olha, vocês então me aceitaram, agora vai acontecer uma mágica e vocês não vão mais conseguir mentir. Igual o filme do mentiroso, né? Alguém já viu o filme do mentiroso? O advogado lá ia mentir, não conseguia mentir. Isso não vai acontecer. Paulo está deixando bem claro como que acontece. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Olha o que ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, se controlem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Ele diz: não deem lugar ao diabo. Olha o que ele diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos. Aquele que falava um monte de palavrão, a instrução é: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas fale aquilo que é útil e edifica. E se a gente for ler item por item, nós vamos ver Paulo deixando bem claro: a mudança acontece aqui, a mudança acontece aqui. Agora, as escolhas, quem vai fazer é você. As decisões, quem vai tomar é você, baseado agora nesses novos princípios que você tem na sua vida. Então a segunda verdade é essa, e fica bem claro para você: Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz o impossível, Deus intervém na sua vida. Agora, a mensagem para os nossos corações é também: faça aquilo que lhe compete, ponha a sua vida em ordem. Pastor, como que eu vou fazer isso? E a terceira verdade é muito simples: você precisa desenvolver a prática da avaliação. Você precisa parar e avaliar como está a sua vida. Provérbios capítulo 4, verso 26 diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olha a ordem aparecendo aí: não declines nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé do que é mal. Quando eu falo em fazer uma avaliação da nossa caminhada, duas coisas eu preciso aqui falar. Uma é fazer autoavaliação e fazer a avaliação do alto. Ou seja, eu preciso primeiro me autoexaminar, me autoavaliar. Eu preciso, de vez em quando, que seja uma vez por semana, tirar uma hora, ou um dia, quem sabe por mês, tirar aquele dia, para mim parar e responder algumas perguntas referentes à minha existência. Eu preciso parar e avaliar como é que está a minha vida e a minha caminhada. Eu preciso responder a pergunta: você tem vivido, Lediel, os sonhos de Deus para a sua vida? Você tem vivido o que Deus projetou para você viver? Eu preciso refletir. Você está sendo um marido melhor do que era 5 anos atrás, nesse estilo de vida que você tem vivido? Você é um funcionário melhor, um pastor melhor, um pai melhor, um filho melhor? Você está em constante crescimento? Eu preciso parar, eu preciso avaliar a minha vida. Sabe por que eu preciso avaliar? Porque eu só resolvo problemas, eu só consigo corrigir os problemas que eu detectei. O problema, e eu tenho falado isso sempre aqui, infelizmente a vida passa e as pessoas não estão se tocando, que todos nós temos um fim. Todos nós temos um fim. E no ativismo do dia a dia, se para pensar muito pouco a respeito da vida, dos caminhos da nossa existência. Mas hoje, o Senhor te faz lembrar: ei, para, olha, veja para onde você está indo. O povo, quando sai do cativeiro, e eles podem voltar para a sua terra, eles começam a reconstruir a cidade de Jerusalém, as suas casas e assim por diante. E daqui a pouco, eles começam a se perguntar: o que está acontecendo de errado? E daí o Senhor levanta um profeta chamado Ageu. Depois você vai na Bíblia e lê o livro de Ageu, um livro bem pequeno, mas você vai ver a seguinte cena: as pessoas plantavam muito, colhiam pouco. Elas
Pegavam o dinheiro e era como se colocasse num saco furado. Não via o resultado daquilo ali. Daí o Senhor levanta o profeta para dizer: ei, vocês estão assim, vocês estão assim, vocês estão assim. Fazem, não vê resultado, é isso? Coloca o dinheiro, parece que está colocando um saco furado. Planta e não colhe. Ei, reconsidere o vosso caminho. Ageu capítulo 1. Palavra de Deus é essa: reconsidere o vosso caminho. Para pensar o tipo de vida que vocês estão vivendo. Porque o povo tinha se esquecido de Deus. Eles estavam só preocupados com ele mesmos. E não colocaram Deus em primeiro lugar. Então a palavra foi essa. Na famosa história que Deus vai falar do seu amor para com a humanidade, você já ouviu a história do filho pródigo. Todos nós conhecemos. O filho que despreza o pai e diz: me dá a herança, eu quero ir embora, tchau, não me interessa ficar cuidando de você, e desrespeita o pai e vai. A Bíblia diz que ele gasta todo o dinheiro vivendo de maneira dissoluta, vivendo de maneira irresponsável. O único emprego que depois ele encontra quando vem a crise para sustentar é cuidar de porcos. Ou seja, é o fundo do poço para os judeus que consideram o porco um animal imundo. Está lá ele no meio da lama, no meio dos porcos, e ele tenta comer um pouco das bolotas que os porcos comiam, e o chefe dele nem aquilo dava para ele. Estava numa miséria. Mas lá na miséria, esse menino, esse jovem, ele faz isso aqui. Precisou chegar no fundo do poço para avaliar a vida. Mas aí ele começa a olhar ao seu redor, e ele lembra da casa do pai. E ele chega numa conclusão depois de avaliar: até o menor dos empregados da casa do meu pai está melhor que eu. Que decisão estúpida que eu tomei. Mas o bom é que ele não fica só na avaliação. Ele vai para os próximos passos. Ele planeja uma solução, ele toma uma decisão, e ele volta para a casa do pai, e ali vê a vida reconstruída. Nós precisamos aprender a avaliar a nossa vida. E isso é fazer uma autoanálise. E como eu falei também, fazer uma análise do alto. Pegar a minha vida e comparar com as propostas de Deus. Pegar a palavra e ver como Deus quer que eu viva. Isso é fazer uma avaliação do alto. Algo que nós precisamos. Pastor, o senhor está falando de que área? É da família? Porque a mensagem para Ezequias foi: põe a tua casa em ordem. Também. Mas eu estou falando da tua vida espiritual. Estou falando da tua vida espiritual. Eu estou te incentivando, instigando você a avaliar a sua vida espiritual. Que história é essa de viver uma mediocridade na vida espiritual? Poxa, você está vindo aqui 3 anos seguidos, 4 anos seguidos, 10 anos seguidos, e continua do mesmo jeito. E ainda não recebeu o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, não desenvolveu os dons, não está abençoando nenhuma vida, não está frutificando. Analisa. Eu estou dizendo sim para você avaliar a sua vida familiar. Avalie o teu casamento. Está empurrando com a barriga por quê? Está vivendo de fachada por quê? Ainda mantém aqueles pecadinhos secretos, escondidos, por quê? A palavra de Deus é: gente, ponha a tua vida em ordem. A luz do Espírito Santo mostra o caminho certo. A palavra mostra o caminho certo. Não saia da vereda, não pisa na estrada do mal. Anda no caminho certo. Mas não se conforme em viver uma mediocridade de vida. Deus tem muito mais para cada um de nós. Eu quero instigar você a avaliar a sua vida de pai e mãe. E também a tua vida de filho. Ah não, pastor, mas eu já sou adulto. Teus pais são vivos, avalia a tua vida de filho. Como você tem lidado com as pessoas que te amam, que você ama, que são teus? Pastor, não tem dado para sentar com os meus filhos e falar dos teus caminhos. Pastor, não tem dado para sentar na minha casa e fazer um culto doméstico e mostrar ali os propósitos de Deus. Não tem dado tempo, pastor. Avalia o teu caminho. Avalia a tua família. Se você não avaliar, você não vai detectar os problemas, não vai conseguir solucionar e, infelizmente, vai caminhar para o abismo. Peça a ajuda de Deus.
Davi, na sua oração do Salmo 139, diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova se há em mim algum caminho mau, prova as minhas inquietações e guia-me pelo caminho do bem. A palavra, ela vai mostrar o que está de errado na nossa vida. É por isso que o próprio Davi, no Salmo 119, verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ela mostra aonde eu devo pisar. A história vai dizer, eu vou correr para a gente concluir, que quando Ezequias ouve essa dura mensagem de Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, sabe o que ele faz? Ele se desespera. Ele vira para o lado, ele chora desesperado, e pede misericórdia: Senhor, mas eu tenho feito tudo certo, eu tenho tomado as decisões certas, eu tenho aniquilado a idolatria. E o Senhor teve misericórdia dele, e antes que o profeta fosse longe, Deus falou para Isaías: volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele, porque foi de coração. Fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. 15 anos de vida, era para ele morrer com 39, mais 15 anos de vida no lucro. Só que quando nós lemos a história de Ezequias, nós vamos ver que ele se ensoberbeceu, ficou orgulhoso, e não tomou uma das principais atitudes, que era ensinar a sua casa sobre o Senhor. A principal atitude, o mandamento de Deus é: põe em ordem a tua casa, Ezequias. Está ganhando mais 15 anos, olha só, teve crédito, dá tempo, corre atrás do prejuízo. Só que Ezequias não fez. O texto vai dizer que quando ele morre com 54 anos, é isso? Quando ele morre com 54 anos, o filho dele tinha 12 anos e, por ser da linhagem real, vai assumir o trono. Manassés. Quantos anos ele ganhou de vida? Quantos anos o filho dele tinha quando ele morre e o menino assume o trono? Passou 3 anos, nasceu um filho. Esse filho cresce com o coração corrompido. Quando o pai morre, esse menino faz tudo errado. Ele reergue todos os ídolos que o pai tinha destruído. Ele despreza todos os caminhos certos do Senhor. E atrai a maldição para Judá, a ponto de depois Judá ser destruído. Não colocou em ordem a casa. Não colocou em ordem a vida. E o fim daquela história é terrível. A descendência de Ezequias, infelizmente, fica marcado como aqueles que deram legalidade para a Babilônia destruir Jerusalém e levá-los cativos. A palavra de Deus é clara aos nossos corações hoje. Avalie a sua vida, avalie a sua casa, toma atitudes que você precisa tomar. Há relacionamentos que você precisa desfazer, relacionamentos que estão te conturbando, que estão te destruindo, relacionamentos que estão te levando à infidelidade conjugal, relacionamentos de amizades que têm destruído os princípios de Deus no teu coração. Quem tem que desfazer é você. Amargura guardada, que precisa liberar perdão, quem tem que tomar a decisão é você. Olhar no olho dos filhos, pedir perdão pela negligência na vida espiritual deles, e a partir de agora, caminhar novamente uma vida abençoada, ensinando os caminhos de Deus para ele, é você que tem que tomar essa decisão. Honrar o teu cônjuge, honrar os teus pais,
É uma decisão que você que tem que fazer. E daí você se encaixa na proposta de Deus para a nossa vida, que é colocar a nossa vida em ordem. Não seremos perfeitos. Eu quero deixar bem claro isso para você. Deus não quer que você seja perfeito em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você, que serve um Deus excelente, busque sempre a excelência. E priorize aquilo que tem valor eterno. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Se coloque em pé. Você está entendendo a mensagem? Amém ou não amém? Pastor, a mensagem hoje está dura. Eu sei. Mas é com o pastor que te ama. Eu falo cada palavra com muito amor. Porque eu, que sou humano, eu não aceito você viver uma porcaria de vida aqui. Triste, angustiado, oprimido, sem sentido. Quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Quem é pai aqui, mãe? Levanta a mão. Eu pergunto para você. Você tem feito de tudo para o seu filho ser um perdedor, certo? Você tem feito de tudo para o seu filho se dar mal na vida? É claro que não. Nós somos humanos e nós fazemos de tudo para o nosso filho se dar bem na vida. Você acha que Deus que te criou não quer ver você trilhando o caminho da bênção, da prosperidade, do sucesso? E é claro que eu não estou falando de sucesso humano. Sucesso conforme o coração de Deus, que é cumprir os propósitos dele para a sua vida. Você acha que Deus não quer te ver bem? Então por que está vivendo essa porcaria de vida? É, pastor, mas não é todas as áreas da minha vida. E eu sei que não. Mas eu sei que essa bagunça financeira tem tirado o seu sono. E a atitude quem tem que tomar é você, de parar de gastar mais do que ganha. De ser ganancioso, mesquinho. O pecado. E quando eu falo pecado, eu estou falando todos os tipos de pecado. Ele apodrece a alma. E nos oprime. E a palavra de Deus é: rompa com o pecado. Você sabe que você fala demais. Você sabe que você calunia quando nem sabe direito a história. Você sabe que você mente, inclusive para pessoas que estão perto de você e que te amam. Inconscientemente, você está sendo destruído. É como uma mina que está explodindo dentro de você. E o Senhor diz: chegou o tempo de colocar em ordem a sua casa, colocar em ordem a sua vida, colocar em ordem a tua vida profissional. Chega de dar jeitinho, faz o certo. Você sabe qual é o certo, anda no caminho direito. É estreito, é. Mas essa é a porta que conduz à vida. A porta que conduz para o abismo, para a destruição é larga, fácil de passar. As coisas boas da vida, ela exige trabalho. Vai plantar um jardim para você ver como dá trabalho. Vai cultivar planta. Hoje eu estava vendo a minha esposa lá no jardim, enquanto eu preparava o sermão, ela estava cuidando de uma flor lá. Dá trabalho. Tem que regar, tem que mexer aqui, tem que tirar ali. Caramba. Agora, vê a erva daninha. Cresce em qualquer lugar. Não precisa regar todo dia. Não precisa adubar terra, a erva vai crescendo. O mal que a sociedade, que a raça humana escolheu, ele é muito fácil para dominar o nosso coração. Só que ele leva à morte. Escolher o caminho certo, fazer o que é direito, o que é justo, o que é correto, o que é amável, o que traz vida, dá trabalho, mas vale a pena. É aí que a bênção do Senhor se manifesta. É aí que você cumpre os seus propósitos e é aí que você encontra a plenitude da sua vida, o sentido da sua existência. E é aí que você sente a alegria
que o mundo não pode tirar. A paz que vai além da circunstância, no centro da vontade do Senhor. Eu quero orar por você. Você que hoje sabe que em alguma área da sua vida você precisa colocar em ordem. Vem aqui na frente, que eu quero abençoar a sua vida nesse momento. Oh, aleluia. Ah, como Deus, Pai, deseja te abençoar. Mas tome a atitude de pôr a tua vida em ordem. Aleluia. Dá um passinho mais para frente, dá um passinho mais para frente. Eu sei que Deus está falando. Eu sei que não foi à toa que semana passada Ele colocou essa palavra no meu coração. E eu sei que você já identificou o que precisa ser corrigido. Não espere a morte chegar. Não espere. Não espere o fundo do poço chegar. Não espere uma catástrofe acontecer na sua casa para você mudar. Não espere. Eu falo isso com temor de Deus, com muito temor. Quantos filhos não estariam no mundo das drogas se tivesse a oportunidade de um pai e uma mãe ouvir a palavra que você está ouvindo para colocar as coisas em ordem? Quanta dor de cabeça financeira teria sido evitado se aqueles que tiraram a vida por causa da angústia e das dívidas financeiras, eles tivessem ouvido essa palavra. A boa notícia é que quem decide colocar a vida em ordem tem a ajuda divina. Nós não estamos sozinhos. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Paracletos, aquele que está ao lado. Ele ajuda, Ele ilumina, Ele incentiva, Ele mostra, Ele revela, Ele fortalece. Se apega ao Espírito Santo. Fecha os seus olhos. Abre o teu coração para Deus. Fala: Senhor, hoje eu estou tomando uma decisão. Eu estou tomando uma atitude. Eu não quero, Senhor, que a minha família termine como a família de Ezequias. Eu não quero, Senhor, que a minha vida termine, Senhor, da pior maneira. Nós tomamos uma decisão de voltar para casa. Senhor, através dessa oração, nós derramamos a nossa vida diante de Ti, reconhecendo que precisamos colocar, Senhor, a nossa vida em ordem. Tantas coisas, Senhor, precisamos mudar. A gente sabe qual é o caminho certo, mas a gente está com o pezinho no caminho errado. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos arrependemos e hoje nós voltamos para Ti. Nós liberamos perdão para quem precisamos perdoar. Nós vamos, Senhor, cuidar de uma maneira diferenciada daqueles que Tu confiaste a nós, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Nós queremos colocar a nossa vida em ordem, Senhor. Nos ajuda, ilumina, nos dá a força necessária, mas também, Senhor, o discernimento para entender que temos uma responsabilidade nisso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ser melhor. Nós queremos ser melhor. Faça em nós o Teu querer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.